Os últimos 25 minutos, o Palmeiras sufocou o Santos e quase buscou o empate. Aliás, o jogo aqui em São Paulo, o Palmeiras vai pressionar o Santos desde o início. Então o Santos tem que ser muito forte na parte defensiva. O Abel, para mim, ele errou de novo ontem na escalação do Palmeiras. Essa tática de 3 zagueiros, que o Marcos Rocha é um zagueiro pela direita, com essa dobra com o Mike. O Zé Rafael mal. Eu acho que o Palmeiras hoje é o time mais difícil de ser batido. Eu acho até mais difícil ganhar do Palmeiras do que ganhar do Flamengo. Não, eu acho que o Flamengo nem gol. Galera, Palmeiras tem a missão de reverter esse placar do jogo contra o Santos, do jogo de ida lá na Vila Belmiro. Mas antes tem a estreia na Libertadores na quinta-feira. Vamos ver aqui o pessoal falando desse jogo do Palmeiras que passou contra o Santos, já projetando esse jogo da volta, um pouco também ali da Libertadores, da estreia, né, na quinta-feira. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo ao canal oficial do SBT Esportes e também ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Aquelas circunstâncias que você lembra, perdeu o primeiro jogo da final. Eu, com todo respeito, isso é uma lista de quem está procurando o glorioso pelo em ovo. Porque assim, qual a explicação que o Palmeiras vai dar se perder o campeonato? Se eu fosse explicador oficial do Palmeiras, eu diria, gente, não dá para ganhar todos. É a quinta final seguida, ganhou 3, perdeu uma e perdeu outra. Agora, fez tanta bobagem ontem? No jogo de ontem, os últimos 25 minutos, o Palmeiras sufocou o Santos e quase buscou o empate. Aliás, achei um equívoco do Santos. O Santos recuou demais. O Santos podia ter jogado mais. E o jogo aqui em São Paulo, o Palmeiras vai pressionar o Santos desde o início. Então o Santos tem que ser muito forte na parte defensiva e, obviamente, que vai brigar por uma bola. O Santos não vai pra cima do Palmeiras, não acredito. Mas o Palmeiras ele não podia ter entrado com a postura que entrou ontem. Qual é a postura? O Palmeiras entrou ontem em ritmo de treino. O Santos entrou para jogar a final de Copa. Primeiro tempo, o Santos engoliu, e eu falo em termos de postura, não é só tática, não. Porque eu acho que o Abel também, o palmeirense ele tem uma resistência muito grande em apontar erros do Abel. O Abel, para mim, ele errou de novo ontem na escalação do Palmeiras. Essa tática de 3 zagueiros, que o Marcos Rocha é um zagueiro pela direita, com essa dobra com o Mike. O Zé Rafael mal e não sai do time, porque o Richard Rios está jogando muito mais que o Zé Rafael. O Endrick jogando praticamente aberto e deixando o Flaco Lopes isolado lá na frente. Eu acho que essa é uma avaliação errada do Abel e ele está insistindo nisso. O Palmeiras contra o Novo Horizontino, ele tomou um calor no primeiro tempo, que poderia ter saído perdendo o jogo. Deu sorte no segundo tempo de ter achado aquele gol com o Endrick. Foi uma jogada trabalhada, ok, perfeito. Mas o Palmeiras jogando dentro de casa, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo. Isso mas eu acho que é mais técnico do que tático. Não que o Abel não tenha responsabilidade, algumas escolhas infelizes, mas muitos jogadores, o Zé Rafael, o Veiga, o Piquerez, estão jogando muito menos do que sabe. O Santos está jogando muito mais do que pode coletivamente e tecnicamente, individualmente, e o Palmeiras menos do que pode. Se isso vai mudar domingo, a gente não sabe. O que chamou a atenção, o Abel não mexeu, o Guilherme estava deitando pelo lado esquerdo, ele não fez nada. E o jogo todo foi esse. Mas o curioso é que estava deitando de um lado em que ele escalou 2 caras que era para não deitar. Estranho. E aconteceu. Você tinha que marcam mal, né? Então, eu não acho. O Mike não marca ninguém. O Mike ele não marca nem consulta se ele tiver com dor de dente. Pois é, eu não acho. Eu também acho que o Marcos Rocha melhorou muito na marcação. Mas ontem também não jogou bem. Então, o Abel pode estar insistindo. Aliás, o ano passado foi mais ou menos a mesma coisa. Quando ele perdeu o Dudu e ele optou por colocar o Mike no time. Mas o time que foi campeão foi jogando desse jeito. E aí, assim, quando ele colocou a molecada, começou a jogar. Eu acho que nós temos que é necessário respeitar a preferência do técnico, a opção do técnico. Depois a gente pode falar isso que você falou. Mas e o Endrick? Vocês acham que ele está jogando na posição dele? O Endrick está muito... Eu acho que ele está jogando numa outra posição. Contra o São Paulo, foi um exagero, porque o Endrick jogou numa linha de 5 como lateral direito, esperando o Wellington. Ali foi um certo exagero. Mas agora ele está jogando mais ou menos na dela e é algo que o próprio Abel falou e é um fato. O Endrick vai achando esses espaços. Eu acho que é tão acima da média que ele também vai achando e ele está com liberdade para jogar. O Veiga que está meio torto e mal tecnicamente. E tem a impressão que para o Endrick, por mais que hoje ele possa ficar meio em dúvida, é um bom aprendizado. Claro. Para se mostrar um pouco mais versátil para o futuro dele. Sim, e ele também não está 100% fisicamente. Isso é importante. Para não ficar só o centroavante que recebe a bola de costas. Não, e ele não é. Ele é muito mais. Pode entrar naquela história também que ele esteja usando o Campeonato Paulista
vendo que o Palmeiras não vai ter mais peças, tentando alguns esquemas para durante a temporada, por que não? Mas numa final, não é questão de final, é o momento, Sheik. É aquela história que o Kleber falou. O Palmeiras é um time que pode perder e não vai criar um... Não há necessidade de criar um... Claro que quer ganhar. Anos que não é tricampeão estadual. Não, ele também quer ganhar. O que eu quero dizer é o seguinte, o risco de perder existe. Sim, claro. Eu acho que o Palmeiras hoje é o time mais difícil de ser batido. Eu acho até mais difícil ganhar do Palmeiras do que ganhar do Flamengo. Não, eu acho que o Flamengo nem gol toma. Não, então, mas na minha precisa opinião, ver, claro, mas precisa ver contra quem o Flamengo está jogando, contra quem o Palmeiras está jogando e tal. Eu acho que é um time difícil de ganhar. Talvez o Flamengo ganhe jogos de uma maneira menos dura do que o Palmeiras. Sim, mas é mais difícil ganhar do Palmeiras do que ganhar do Flamengo. Difícil em tese, obviamente. Agora sim, você não vai ganhar todos os campeonatos. Agora, se perder também vai ter. Vai ter. Eu não acredito. Pode ter tumulto do lado de fora. Eu acho que internamente vai ter porque, como disse uma vez, eu acho que eu já contei aqui, que eu vi uma vez uma entrevista do Guardiola, ainda no Barcelona, ganhando tudo. E aí o cara fez uma pergunta pra ele respondeu assim, futebol não tem poupança. Você ganha, ganha, ganha. Perdeu, depois de amanhã tá tudo ruim. Você tá devendo, não tem poupança. Que é fato. Para acabar o clássico, qual é a porcentagem de chance? Continua 50-50, o Santos tem um pouco mais de chance? 60-50 Santos. Daí dá 110. 60-40. Aí dá 110. Aí dá 110. Tenta de novo, vai. Não, e se for 110 minha conta? Pode ser. Você falou que é 100%. Pode ser. Você falou que é 100%? Nós podemos, 110, 60, 50. Nós podemos criar um produto. Pois é, ué. Você, a partir de hoje, pode acompanhar Cicinho 110. Aqui tem um pouco a mais do que você quer. Inventaram a matemática com letra? Ora, pô. X com Y é igual a zero, ué. Tá bom, você pode resolver se vai ser 60-40 ou 50-50? Quebra o nosso galho. 60-40. Pra quem? Boa. Santos. Pra quem, mano? 55-45 pró-Palmeiras. Pô, louco. Eu era 65-35 até domingo, agora para o Palmeiras. Agora eu sou 55-45, mas mais para o Palmeiras. Para o Palmeiras. É mais o torcedor falando. O Sheik, como ele não sabe fazer conta, ele vai falar 50-50. 50-50. É que ele não sabe fazer conta. Eu realmente não sei. 2 mais 2 mais do que você sabe. Eu não sei. É 2 mãozinhas. 5, 10. Então... Ele falou 50-50 não dá erro. Eu sabia essa com maçã. Como é que é? É o Chaves. 50-50 não erra nunca. Pô, 45-75. Não dá. 35-95. Não dá. 50-50. 50-50. Qual é a chance do Corinthians arrebentar na Copa? O pontapé inicial dessa final lá na Vila Belmiro deu Santos 1-0, o mesmo placar da Copa do Brasil, né? 2015, primeiro jogo. Vocês acabaram conseguindo não reverter naquela ocasião no tempo normal, mas sim nos pênaltis. O Palmeiras, nos últimos anos, Praz, resultados negativos no primeiro jogo foram revertidos. 1-0 é pouco pro Peixe, Praz? Boa noite, Plirra. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Ô, Plirra, cara, futebol é difícil fazer prognóstico, né? Mas eu acho que é um resultado que deixa muito em aberto ainda. Um empate na Vila, eu acho que botaria o Palmeiras como muito favorito. Agora, 1-0 é um resultado que eu, num clássico desses, eu gostaria de ter muito a meu favor, valorizaria muito, como acho que o Santos está valorizando, mas é um jogo que está totalmente aberto, né? Um jogo totalmente aberto. Aquele velho chavão, né? Jogo de 180 minutos, o primeiro tempo foi na Vila, superioridade, acho que incontestável do Santos, o Santos foi melhor que o Palmeiras, e o Santos só não foi melhor que o Palmeiras, o Palmeiras também não foi o Palmeiras, né? Então, assim, o que a torcida do Palmeiras espera é que no jogo em casa, mais uma vez, as coisas possam se reverter. Só que, assim, não é toda hora que as coisas dão certo também, né? O Palmeiras vai ter que trabalhar muito e esse retrospecto do que ficou para trás... A própria Copa Libertadores do ano passado, né? Muita gente imaginou que depois do primeiro jogo contra o Boca, o Palmeiras conseguiria reverter facilmente no Allianz Parque e a coisa não se deu desse jeito. E eu falei antes, o Santos, ele tá num momento... óbvio, o ano passado horrível, né? Não sei se o pior da história do Santos, mas o primeiro rebaixamento. E a mudança que teve no Santos, não só a mudança de comando técnico, mas a mudança de comando lá em cima,
Eu acho que essa mudança de cima para baixo fez muito bem para o Santos, porque o Santos, ano passado, com todo respeito à antiga gestão, era um time totalmente perdido, um clube totalmente perdido, né? E eu acho que o Marcelo Teixeira conseguiu resgatar isso do Santos, porque a gente vê o Santos um time muito competitivo. Muito competitivo mesmo. E foi isso que levou ele até aqui, né? Um jogo ruim contra a Portuguesa, mas depois, contra o Red Bull, contra o Palmeiras, 2 jogos muito bons. Fabinho, ó, os teus parceiros, Gil e Juliano, ainda dão um caldinho, né? Ou um caldão. A gente sabia disso, né? Mas que legal ver o Santos voltar tão rápido ao cenário novamente, depois de um ano, como o Praz disse, horrível, de repente o pior ano da história do Santos, já num Campeonato Paulista, dá uma resposta tão positiva, né? E que as pessoas valorizem isso, mesmo que possa perder o segundo jogo, que a gente sabe que é complicado esse jogo. Então eu acho que tem que ser valorizado sim esse campeonato que o Santos vem fazendo, o campeonato desses jogadores experientes, um Juliano, um Gil desacreditados, Otero, a maioria deles desacreditados, né? O Carille falou isso na entrevista ontem, que só o Guilherme era uma contratação que eles não sabiam nem como tinham conseguido, que vários times de Série A estava sendo disputado, estavam atrás desses jogadores. Então uma campanha muito legal do Santos realmente, e como o Praz falou, tá tudo em aberto essa final. Você vê, né, Luga? No ano passado mesmo, quando o Gil de vez em quando era criticado, eu particularmente considerava as críticas super fora de tom, super exageradas. E aí, de repente, o cara muda de ares e faz um campeonataço. Na época, eu muito mais ainda, né? Eu sendo zagueiro, né? E vendo ele como ele respondia sempre nos momentos difíceis de Corinthians como líder, eu ainda defendia muito mais ele, até porque admiro a carreira dele, né? Mas como eles falaram, muito bom ver Santos de novo sendo protagonista. Es increíble, ¿no? Es una tendencia mundial que se repite cuando un time grande toca fondo, que es caer para a segunda divisão. O efeito inverso, né? É imediato e ainda mais forte, né? Parece que fosse real aquela frase que tem que tocar fondo para se reorganizar e voltar mais forte, né? Mas muito bom ver Santos. Não estou de acordo com o Fernando que falou que ontem não se viu Palmeiras. Eu acho que o Santos não deixou se ver o melhor Palmeiras. O Santos na Vila sempre foi forte. E ainda mais com um dos técnicos mais infravalorizados do futebol brasileiro, como é Fábio Carille, que sempre teve... Subvalorizado. Sempre teve boas atuações, um técnico ainda atualizado, equilibrado. Talvez não é de los mais simpáticos na hora da conferência de prensa, né? Não é aqueles treinadores que falam bonitinho para a imprensa, então não se vende tão bem, mas é um treinador... Já para mim, o melhor, obviamente, do Paulistão, que merece muito, porque tem uma trajetória muito boa. E nunca teve no Brasil, eu acho, o Fábio que trabalhou com ele, o reconhecimento e o respeito que um treinador, com a história dele, já merece, né? Então, também feliz por isso. E como falou o Fernando, final aberta, porém, 1-0 é um bom resultado para quem vai na frente, né? Até esse histórico do Palmeiras de sempre se dar mal no primeiro jogo e reverter no segundo. Quando o Fábio Carille, né, Fábio Luciano, aliás, 3 Fábios, Carille, Santos e Luciano. Quando o Fábio Carille está envolvido na parada, a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Tirar 1-0 do time do Carille definitivamente não é uma coisa tão simples. Tarefa fácil, Plirra. É uma vantagem, né? E o Carille sabe usar essa vantagem, né? Até a maneira como ele coloca o time em campo. Então é um jogo que bem aberto, Plirra. Acho que o Palmeiras, assim, não vou falar que leva um favoritismo para essa decisão. Ainda tem um pouquinho de favoritismo, não tem? Eu acho que tem um pouco, porque joga dentro de casa. A gente sabe como quando o Palmeiras ele é colocado em teste, a maneira como os jogadores reagem. São caras acostumados a jogos decisivos, jogos grandes. E assim, eu concordo um pouco com o Praz e um pouco com o Luga. Eu acho que o Santos tem muito mérito na maneira como competiu, a intensidade que botou em campo. Eu acho que Santos deseja mais o título. Mas o Palmeiras há 2 jogos que não consegue produzir aquilo que o torcedor espera, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre o Abel, talvez, que ele fala do tempo de descanso, mas o Palmeiras contra o Novo Horizontino, que teve 12 dias para treinar, não foi o mesmo Palmeiras, a mesma intensidade que o torcedor está acostumado. Então, para mim, não serve como desculpa. Eu acho que o Palmeiras não vem jogando bem, o Palmeiras mudou um pouquinho a maneira de jogar e acho que isso pode ser corrigido, né? O Palmeiras tem um jogo agora no meio de semana e depois tem um enfrentamento contra o Santos. O Abel é muito capaz, é muito competente. Eu acho que o Palmeiras pode produzir mais. O Santos fez um jogo bem no seu limite, assim, um jogo quase que perfeito.
E o Palmeiras, na minha opinião, acho que deixou um pouquinho... Fez 2 jogos ruins mesmo pro padrão Palmeiras. Sim. E aí eu tava escutando no rádio hoje, pode ser bobagem, mas eu tô aqui com 4 craques pra me dizerem se é ou não. É que, muitas vezes, pior do que, de repente, um ritmo alucinante de jogos, maratona de jogos, é a quebra de ritmo. Você ficar 12 dias... Aí você pensa, 12 dias... O ano passado eu falava para vocês, eu fazia uma aposta. Que time em Brasil, depois de 10 dias de treino sem jogar, volta melhor? O Santos? Não conheço um. O Santos? O Santos voltou melhor. Na final, emocional. Por isso que é difícil falar. Emocionalmente diferente. O Santos joga uma partida horrível contra a Portuguesa, horrível. Emocionalmente diferente. Aí pega, para os 10 dias e volta e faz 2 grandes jogos, contra o Red Bull e contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem um efeito contrário. Palmeiras parece que dá uma desmobilizada. Não sei, é difícil jogar isso tudo pros 10 dias, cara. Eu acho que para alguns times faz bem, porque precisa de descanso, precisa recuperar jogadores, precisa voltar jogadores, precisa treinar. E para outros times é ruim ficar sem competir. Eu acho que tem muito a ver em Brasil com o emocional. Quando você está ligado quarta domingo, o jogador não respira. E só pensa naquele jogo que vem, não te respiro. Quando tem 10 dias, o jogador em Brasil, que nunca tem dias livres, se dá o luxo de levar o filho à escola, de comemorar o aniversário do outro filho, de sair a jantar com sua mulher, que faz 2 anos que não consegue sair. E aí, indiretamente, isso aprende um pouco de foco, né? Isso acontece no Brasil. Por isso que não tem time, depois de 10 dias, 12, que volte melhor. Santos, porque emocionalmente, esta final é muito mais importante para Santos que para Palmeiras. Então, a diferença de intensidade, acho que está em como o time de Santos, o Universo Santos, preparou essa final como a final, não do mundo, muito no jeito que o Palmeiras jogou. É tão diferente o jeito que o Palmeiras está jogando? Porque o gente fala, com 3 zagueiros, não dá, se o Abel não revê. Aberto na esquerda, marcando o lateral. Então, mas, ô Plirra, assim, uma coisa que eu percebi. O Veiga jogava centralizado, flutuando para os 2 lados. Se tu for reparar, porque assim, é um time na construção, é um time para atacar, outro time para defender, né? Posicionamental. Porque às vezes já lá 4-4-2, mas às vezes é 4-4-2 para defender e 3-5-2 para atacar. O Palmeiras está fazendo a linha de 3 zagueiros, né? Com Rocha, por um lado o Murilo, pelo outro Lua por dentro, os 2 volantes, e aí depois tem uma linha de 4. Tem o Piquerez, o Veiga, o Endrick e o Mike. Se tu for ver, o Veiga e o Endrick estão jogando na mesma linha. O Endrick não está do lado do Flaco, não está como um atacante. Então o Palmeiras está com um atacante na hora de construir, né? E isso, de repente, pode ocasionar de limitar mais o espaço do Veiga e tirar essa agressividade do Endrick na última linha. Mas no Brasil, um neurotático do Endrick. E uma coisa que eu acho que o Palmeiras está tendo... Você tiraria o Endrick do jogo ontem? Eu acho que tiraram por causa da questão física. Foi muito mais, acho, por causa da lesão também, da pancada que ele tinha sentido na coxa. Uma dificuldade no momento que ele começou a preocupar mais a dificuldade que o Palmeiras está tendo, que para mim é nítida, o Palmeiras sempre foi muito forte pelos lados do campo. Criar dificuldade para os times, né, ser agressivo do lado do campo. Ou com o Dudu, ou com o Arthur, ou com o próprio Endrick. E hoje é Mike e Piquerez que estão responsáveis. Nesses 2 jogos eles não conseguiram criar desequilíbrio. Os 2, aí mérito do Santos também e do Novo Rodrigo conseguiram travar isso. O Palmeiras não teve desequilíbrio pelo lado do campo. Em momento nenhum. Pode ver, as jogadas, uma ou outra, mas não. Quando entrou depois, que fizeram as trocas, o Rony é um cara que agride mais, o Lázaro, aí o Palmeiras conseguiu, mas está com dificuldade. O Fábio enfrentou muitas vezes esse Palmeiras. Qual que é a maior dificuldade que você sentiu? E tem uma bola parada muito forte também, né? E com a saída mesmo com a entrada do Luan, do Murilo, que ataca essa bola, o Gustavo chama muita atenção, o Gustavo Gomes chama muita atenção nessa bola parada, e o Abel tocou nesse ponto na coletiva também, que até as bolas paradas não foram tão bem batidas como vinham sendo. Sim, mas não tinha nem força para bater na bola. Mas é uma equipe de muita força, né? Você não pode dizer que o Palmeiras fez 2 jogos ruins e está descartado o título, que é uma equipe como que reage a todo momento e está acostumada a jogar decisões. Então, óbvio que tem que melhorar, tem que evoluir sim. As entradas do segundo tempo foram ótimas para a equipe do Palmeiras, mas eu vi muito mais méritos do Santos na partida realmente do que demérito do Palmeiras. Ninguém vai estranhar se daqui a 7 dias a gente notar comportamentos exatamente opostos. O Palmeiras vivíssimo no jogo, como a gente já cansou de ver no Allianz Parque especialmente, e aí vão acusar o Santos de não ter entrado de repente na mesma rotação. O fator casa nos clássicos paulistas de torcida única tem feito nos números uma diferença tremenda. É assim mesmo, tão gritante, tão grande? E ainda mais jogando no Allianz, não sei qual é a opinião de vocês. Para mim é um outro esporte jogado no campo sintético e o Palmeiras sabe aproveitar
muito bem isso, né? E não só o campo faz a diferença desses últimos anos de conquistas do Palmeiras, mas sem sombra de dúvidas, isso para mim é um diferencial grande que o Palmeiras sabe aproveitar muito bem. No olhômetro, o Praz estava no jogo de quinta-feira passada contra o Novo Horizontino. Gramado sintético novo. Você notou alguma diferença em relação ao anterior? Ah, Plirra, assim, de longe, lá de cima é difícil notar, né? Porque tava verde igual, né? Tava verde, o Marcos Assunção, ele estava no nível do campo, comentando para a Cazé TV o jogo, assistiu o jogo pela Cazé TV. E ele, no olhômetro, achou que o campo estava um pouco mais lento do que o anterior. Eu conversei com algumas pessoas, né? Até por curiosidade, nada. Por curiosidade para saber mesmo, porque foi trocado um material sintético pela cortiça, né? E assim, a cortiça a gente sabe, é o mesmo material que faz a rolha, então ela absorve a água. Só que a gente não sabe como ela absorve e como ela retém, né, a água. Se ela seca mais rápido, se ela não seca, se ela precisa de mais água, se precisa de menos água, se quando a bola quica ela amortece mais ou menos. Mas tem uma coisa que me falaram, que da outra vez quando botaram o material sintético, até ele assentar, ele entrar mesmo nas fibras, demora um pouco. Então o campo fica um pouco mais lento. Aí depois, com o tempo, com os jogadores pisando, com chuva, com água, ele assenta, ele compacta mais e aí o campo fica mais rápido. Mas a percepção que tinha é essa realmente, que nesse começo ele estava um pouco mais lento. Tá aí, torcedor do Verdão, o pessoal do Arena SBT falando um pouco do Palmeiras, já projetando o jogo da volta contra o Santos. Um trecho também do Resenha da Rodada da ESPN Brasil. Deixar os créditos aqui mais uma vez ao Resenha da Rodada e também ao pessoal do Arena SBT, SBT Esportes, link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Palmeiras que agora se prepara para a estreia na Libertadores, na quinta-feira, vai ter a estreia na Libertadores antes do jogo da volta. Aí sim, depois que fizer a estreia, vai fazer esse jogo da volta, né, contra o Santos. Acredito que o Palmeiras vai fazer um bom jogo na volta, vai ser outra postura, jogando em casa, no Allianz, contar com o apoio do seu torcedor. Muitos torcedores do Palmeiras vão se apegar ali, né, naqueles jogos que o Palmeiras saiu em desvantagem contra o São Paulo, contra o Água Santa, e o Palmeiras no jogo da volta, né, atropelou jogando na sua casa. O Santos, principalmente ali por ter um Carille, é um time que sabe se defender melhor. Acredito que o Palmeiras pode ter sim dificuldades, mas por jogar na sua casa, vai contar com o apoio do seu torcedor, tem tudo para reverter esse placar, né? Um placar magrinho, totalmente reversível. Se o Palmeiras conseguir marcar um gol ali já no comecinho da partida, vai ser melhor ainda, se souber fazer valer, né, a força do Allianz, a força do seu torcedor. Tem tudo para reverter esse placar, né? É claro que não vai ser todos os jogos, todos os títulos também, né, que o Palmeiras vai ganhar, mas eu vejo sim o Palmeiras com uma força muito grande, né, jogando na sua casa, e tem tudo sim para reverter esse placar. Mas primeiro é focar na estreia da Libertadores na quinta-feira, aí sim depois virar a chave e focar na decisão do Campeonato Paulista. Torcedor do Verdão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.